Bom dia, pessoal. Hoje é com grande tristeza que eu venho, primeiramente, aí desejar as minhas condolências à família da dona Vilma, a Fernanda, a Cris, a Bia e as crianças, ao Guilherme e ao Miguel. Que Deus possa confortar vocês e nada do que eu diga vai amenizar esse momento de dor. Nós não estamos preparados para a morte. E segunda-feira era para eu ter gravado e eu relutei e falei: não, hoje eu não vou gravar, vou gravar amanhã. Quando chegou na terça-feira, o Espírito de Deus me incomodou com uma enxaqueca tremenda, aonde eu entendi que era Deus me cobrando da minha responsabilidade, do que eu tinha arcado com ele, um vídeo por semana. E aí passei o dia inteiro com dor, tomei medicação, descansei. E na quarta-feira meu filho teve folga na escolinha. E aí eu falei, hoje não dá. Mas eu prometo que amanhã eu gravo esse vídeo na quinta-feira. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, aconteça o que acontecer, você vai gravar. Porque muitas pessoas precisam ouvir uma palavra. E tem gente que já está te acompanhando e depende de você ser porta-voz da minha palavra. E eu disse amém. No final da noite, ontem, recebemos a notícia. Particularmente, eu não tinha um contato direto com um rapaz jovem. Infelizmente, perdeu sua vida. E eu quero deixar aqui, né, o meu carinho à família e que Deus venha consolar vocês. A palavra que Deus tocou no meu coração faz todo sentido e eu vou obedecer para não sacrificar. O assunto hoje é morte, a vida após a morte. Então eu trouxe alguns versículos para vocês e nós vamos meditar na palavra, porque é aqui que Deus nos ensina, nos capacita. E como discípulos de Jesus, nós precisamos entender e acatar. Quem nunca perdeu um ente querido, né? Quem nunca perdeu um amigo? E particularmente eu não estou preparada para ir embora. Eu tenho medo, mas tenho medo por questões óbvias, como mãe, quero ver meus filhos crescerem, dar frutos, quero vivenciar as promessas que Deus me fez, enfim. Mas nós precisamos nos preparar, porque a vida, ela não diz que hora ela vai te deixar. Nós vivemos consequentemente, né, nesse mundo corrido e às vezes a gente nem presta atenção nos detalhes. E Deus é tão misericordioso que Ele nos permite abrir os olhos. Por isso nós temos, né, o nome do hoje é presente. É uma dádiva de Deus, você e eu estarmos em pé. Então, irmãos, vamos parar de reclamar um pouco e vamos agradecer. Às vezes a gente se pega tanto no que nos falta. Senhor, eu quero, me dá, eu quero, eu preciso, eu desejo. Mas e os agradecimentos? Eu tenho saúde, eu posso andar, eu posso enxergar, eu posso trabalhar, eu posso conversar, eu posso abraçar, eu posso ir e vir. Então são várias coisas. Eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho meus filhos perfeitos. Quantas pessoas estão pior que eu e você? Então, vamos fazer uma reflexão. Nesses momentos, nós precisamos valorizar a vida, porque a nossa senha vai chamar. O painel tá ligado, 24 horas. Só que a gente não sabe quando. Pode ser agora, daqui 5 minutos, daqui 1 ano, 10, não sabemos. E como nós temos aproveitado a nossa vida?
Nós estamos dando frutos? O que você tem sido na terra? O joio ou o trigo? Pessoal, a palavra hoje, eu tirei alguns versículos, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu vou provar para vocês o que Jesus tem para nós após a morte. Primeiramente, eu vou pedir para vocês avaliarem aí na Bíblia de vocês, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Gente, Jesus falava por parábolas, né? Como assim? Eu preciso morrer para ganhar vida, né? É exatamente isso que ele quer nos dizer. Quando ele fala, você precisa morrer, é morrer para o mundo, né? Temos uma doutrina do batismo. E o nosso batismo, ele se dá depois de adulto, que é quando você reconhece que você precisa pedir perdão e que você tem uma bagagem de pecados. Então, você busca, né, o batismo, é uma forma simbólica de dizer: Deus, eis-me aqui, faça o que quiser da minha vida. E eu prometo servir a ti e que daqui para frente não quero cometer os mesmos erros. O batismo, ele não é a salvação em si. O batismo é o primeiro passo aonde eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus, que eu tenho andado fora da direção do Espírito Santo, mas que eu reconheço que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida. Então eu vou, me entrego de coração, porque é necessário que isso seja feito de coração, por isso é coerente que você saiba o que você está fazendo, não que você seja induzido ou que você vá pelo calor da emoção, porque é um passo que você precisa estar certo. Durante muito tempo, antes da minha conversão, eu frequentava uma igreja aqui e outra ali, e eu via a ânsia das pessoas de quererem me resgatar para Jesus, mas eu sentia aquilo como uma pressão e eu corria. Por quê? Porque a pessoa que está dentro da igreja é um prazer que ela consiga trazer ovelhas para Cristo. Mas não é dessa maneira, são várias coisas que estão em jogo. Então, eu fugia. E é o que acontece hoje. Muitas pessoas, muitos cristãos erram na forma de abordar o amigo, o parente. Jesus ensinou através do seu próprio testemunho. Então, se você for aquela pessoa chata, que fica insistentemente chamando o seu colega para ir para a igreja, você vai afastá-lo de você. Por quê? Ele precisa ter um encontro com Deus, você pode orar por ele. Você pode fazer um convite, mas faça um convite informal. Diga: olha, estou frequentando uma igreja muito bacana. O dia que você sentir no seu coração, você diga que eu posso te levar. Pronto, deixa que Jesus faz a obra. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós precisamos parar de querer pegar as pessoas à marra e levar no tanque de batismo, batizar e limpar, se nem nós estamos limpos diante de Deus. Tem que olhar para o espelho da tua alma. Por quê? Porque eu não estou correta 100%. Não posso eu ficar apontando para fulano, beltrano e ciclano, dizendo que o que ele está fazendo não é de Deus, o que ele está fazendo é pecado, não cabe a mim. Quando você julga, você já comete o pecado. E se você é conhecedor da palavra, piorou. Qual exemplo você está dando? Jesus, hoje, tem muito cristão achando que tem o rei na barriga e quer ser soberbo. Ah, mas porque eu sou batizado há tantos anos. Ah, mas porque eu louvo. Ah, mas porque eu prego. Ah, mas eu entrego comida para morador de rua. Ah, mas eu sou casada no papel. Ah, mas eu vivo certinho conforme a palavra de Deus.
Irmão, o seu coração está amargurado, porque você está vendo o defeito do outro. Então é muito fácil o macaco sentar em cima do rabo e olhar para o rabo do outro. Por quê? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Se você fosse tão santo, você não estaria aqui. Jesus já tinha arrebatado você. Então, vamos nos avaliar. Quando eu olho para o outro e falo, ih, ó, tá no pecado. Ixi, você viu aquele lá, ó? Vai para a igreja, toma ceia, mas tá bebendo. Ixi, tá vendo aquele lá? Tá no adultério. Não cabe a mim. Quem sou eu? Eu não sei se o dia de amanhã eu vou cair. Então, nós precisamos tomar consciência de que julgar é pecado. E é por isso que as pessoas não querem ser cristãs. Por quê? Porque o cristão, ele tem que ser exemplo. Então você vai conseguir levar as pessoas para Cristo com o seu exemplo, fazendo a diferença. A partir do momento que eu encho a boca de raiva, falo um palavrão, acuso alguém, sabe qual é o comentário que o outro vai dizer? Ah lá, ainda diz que é crente. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Quando a gente aceita Jesus, nós levamos um nome, nós servimos a Cristo. É como se fosse uma empresa. Se eu trabalho na Telefônica, eu visto a roupa da Telefônica, as pessoas vão falar lá, a menina da Telefônica. A partir do momento que eu sou cristã, eu posso andar com as pessoas que eu andava para mostrar para elas a minha realidade. Eu não preciso abandonar, porque Jesus sentou com a mulher do fluxo de sangue. Jesus fez coisas que ninguém fez. E aí, tem pessoas que usam a Bíblia para você. Então, assim, fala, eu vou me defender. Então, peraí, eu vou provar que eu tô certa. Mas fulano tá errado. Não é para isso que Deus trouxe esse livro aqui. Esse livro, ele te entregou para você estudar e você ensinar. E não é dessa forma que você ensina alguém. Você precisa ser humilde e reconhecer que você também peca. Se você tá vendo que fulano tá errado, tenta se aproximar dele. Se você tiver intimidade suficiente, pergunta se ele precisa de ajuda. Ore por ele, mas não fica falando mal. É muito feio. Deus não se agrada disso. Não adianta ter 1000 ações e o coração amargurado. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e falam, nossa, mas eu não sou batizada no Espírito Santo. Nossa, mas até hoje Deus não me liberou uma bênção. Nossa, mas Deus prometeu faz tanto tempo e eu tô aqui. Faz uma análise na sua consciência. Quem sabe você está impedindo a sua bênção, porque a única pessoa que pode impedir a sua bênção sou eu e você. Por quê? Enquanto você está preocupado falando do problema do Joãozinho ou da Mariazinha, Deus está segurando a sua bênção porque você ainda não merece. Porque falar do outro é muito feio, é desagradável. Jesus não julgou ninguém. Quando as pessoas falam assim, só Deus tem o poder de julgar, só Ele. Mas no julgamento não é Ele que vai acusar. O advogado vai ser o diabo. Ele que vai apontar o meu e o seu erro. Jesus apenas vai absolver ou não. Então, presta atenção, que evangelho que você tem pregado? Gente, eu vou falar aqui sobre mais uns versículos que Deus colocou no meu coração e vou pedir para você meditar. Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O que diz aqui claramente que não existe vida após a morte. Ore a Deus, peça força para que você consiga tirar de você essas coisas que Deus não se agrada. Então é nessa vida, irmão. Na vida não tem vida depois. Depois a gente vai ser julgado. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer é valorizar as pessoas que estão aqui enquanto elas estão aqui, enquanto nós podemos. Então, libera o perdão, sabe? É difícil, mas você não sabe se amanhã você vai. Libera. Pede para Deus limpar o seu coração, não é da boca para fora, sabe? Pede para Deus trabalhar isso em você. Um outro versículo, João 3,16.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, Jesus deixa claramente uma esperança para mim e para você. Eu tenho medo da morte, mas depois daqui eu posso ter a vida eterna. Não quer dizer que porque eu me batizei, porque eu vou na igreja, porque eu faço curso de obreiro, porque eu faço teologia, que isso vai me salvar. O que salva as pessoas são o coração e as atitudes. E não cabe ao Joãozinho ou a Mariazinha me julgar e falar, mas eu acho que ela não vai não, porque ela dançava axé no palco. Ah, mas ela bebia uma garrafa de vodka. Ah, mas ela ficava lá no Valdemar. Não é você que vai julgar. E não sou eu. É Deus que vai me absolver ou não. Então Deus vai ver as obras que eu fiz, o meu coração. Então deixa eu ver. Então assim, gente, a salvação é individual e nós ganhamos ela ou perdemos dia após dia. Não adianta eu ter minha vida cheia de obras e hoje eu ter um ataque de ódio, desejar o mal, orar contrário, pedir para alguém matar alguém. Esse tipo de coisa, irmão, não é de Deus, entendeu? Então cuidado para quem que você empresta a sua boca, se é para Deus ou se é para o inimigo. Vamos continuar. Em João também, João 10, no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, se você entregar o seu caminho verdadeiramente a Cristo e você buscar não pecar, se apartar do mal, fazer as obras de Deus, alegrar o coração de Cristo, ninguém mais consegue te tirar da presença do Senhor. Por quê? Quando eu comecei a ir para a igreja, eu falava assim, mas eu não vou me batizar hoje não. Ah, não. Por quê? Porque eu ainda gosto de beber. Ah, mas eu gosto de dança, eu gosto de samba, adoro samba rock. E eu fiquei com isso durante muito tempo. E eu sei que isso é um empecilho para muitos. Quando a gente fala assim, ah, vamos para a igreja. E eu virar crente, agora não. Eu falava assim, ó, quando eu ficar velha eu vou. Quando eu ficar velha eu vou. E naquela época eu tinha 20 anos, eu achava que 40 era velho. Pois é, estou às portas dos 40 anos e onde eu estou? Na igreja, né? Então, assim, hoje eu falo que velho é só com 60, né? A gente joga mais para 20 anos à frente. Mas assim, irmãos, se eu soubesse, eu teria ido antes. Eu sabia de ouvir falar. É diferente você ouvir histórias com Cristo, você ouvir testemunhos, você ouvir pessoas falarem. E muitas vezes é empolgante. E aí você fala, que Cristo é esse que eles acreditam? Como assim? Como a pessoa está passando tanta luta e está ali firme e forte? E hoje eu creio no Deus vivo, hoje eu conheço, eu sinto a presença dele, ele fala comigo. Irmãos, vocês não sabem, vocês precisam conhecer. Quem não sabe precisa conhecer. Esse Deus que eu estou falando para vocês é um Deus vivo. Ele faz, ele acontece, mas precisa ter fé, tá? Mais um versículo aqui para a gente finalizar, em Isaías 57:2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Gente, a morte é algo inevitável. Todos vamos morrer, isso é fato. Só que nós temos a chave da solução. Eu não vou poder estar aqui a vida inteira, mas Deus me concede a vida eterna ao lado dele. E o que eu preciso fazer? Ser reta. Então, eu vou dar um exemplo. Recentemente nós perdemos MC Catra, um homem famoso pelas suas músicas, pela promiscuidade, por ser um homem que tinha 3 mulheres, mas as pessoas estão acusando. Eu vi o testemunho da filha dele. Para quem não sabe, MC Catra falava 5 idiomas, 32 filhos, todos registrados, tinha as 3 mulheres, todas, uma sabia da outra. Perante a Bíblia, é errado, mas é o que eu falei, não cabe a mim julgar. Quantos pecados eu não tenho? Então eu não posso falar, ah, mas ele
tinha música mundana, as músicas dele eram podres, mas ele deixava os filhos fumar maconha. Eu não estou fazendo apologia ao erro, eu só quero que você entenda o seguinte: quem diz se ele foi salvo ou não é Cristo, nós não podemos saber. Mas muitas pessoas não sabem. Ele aceitou Jesus alguns dias antes da sua morte, no leito do hospital. Ele já estava doente. E às vezes as pessoas falam assim: Luana, mas por que Deus permite a doença? Se Deus é bondoso, por que ele permite? Gente, tem dois caminhos, o estreito e o largo. Muita gente é covarde, não tem força. Então, para ser cristão, não é para qualquer um. Tem que estar disposto, tem que ser corajoso, tem que saber que vai enfrentar a luta, tem que saber que vai ser chamado de louco, tem que saber tudo isso. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, sabe por que eu não vou para a igreja? Eu já tô cheio de problema. Vou entrar para buscar mais para quê? Pois é. E é exatamente isso. Então, assim, nós vamos buscar a Cristo e Ele vai nos dar, né, colo, a gente vai descansar em Deus. Mas tem um processo para chegar lá. Como tudo, numa corrida você precisa passar o percurso, correr, vai passar calor, sede, fome, cansaço, distensão muscular para chegar no final. Mas quando você chega, você é recompensado. Assim é a vida com Cristo. Não é nada de mão beijada. Você receber a bênção, tem que querer o abençoador. Não é só venha a nós e o vosso reino. Nós temos que buscar Deus, o abençoador, para que Ele possa sim nos abençoar. Mas não é querer bênção e não querer compromisso. Ah, eu vou na igreja porque aquela igreja está falando lá da prosperidade. Eu quero um emprego. Aí a pessoa vai lá, arruma um emprego, ó, vai embora. E não é isso. Você tem que saber que o evangelho é duro, a palavra veio para discipular. Como um pai, Cristo quer nos disciplinar, nos corrigir, para que nós venhamos a ter êxito no final do caminho. Então, quando eu vi a notícia lá, a filha do MC Catra, ela é pastora, e ela há anos orava pelo pai, junto com o corpo da igreja, né? Vários membros da igreja oravam por ele. E ele, quando ele foi diagnosticado com câncer, ela pedia para que Deus, ela não pediu misericórdia. Ela não falou: Deus, arranca dele. Deus, eu sei que tudo tem um propósito. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer ter um encontro com ele. E foi na cama que Deus teve um encontro com ele. Tem pessoas que estão tão distraídas para Deus que Deus precisa falar: vem cá. É aqui. Por quê? Ah, Deus é ruim? Não, porque Deus, o que Deus tem para mim e para você não é aqui, gente. Não é aqui. Deus tem algo melhor. Então, para onde você quer ir? Então, vamos pensar. Eu posso viver uma vida hoje, dia após dia, sendo gradativa, tentando fazer as coisas certas, um dia tentando ser melhor que o outro, buscando perdão. Tudo que for mais difícil para mim e para você, nós temos que pedir para Deus, colocar em nosso coração, porque na hora a gente não sabe, entendeu? Deus não vai me salvar pelo número de obras, pela quantidade de vidas que eu salvei, pela quantidade de palavra que eu levei. Deus vai me salvar pelo meu coração. E o que liberta, o que salva, o que transforma? A palavra de Deus. E ela pode ser lida por você, ela pode ser vista no testemunho de alguém. Você pode olhar para alguém e falar assim: mas fulano fazia isso e aquilo. Mas olha a vida dele hoje. Ele mudou ou não mudou? Entendeu? Então a gente tem que olhar o que Deus tem pra gente e que nós precisamos lutar para depois daqui. Depois da vida, depois da morte, desculpa, é possível a vida eterna, onde não vai haver sofrimento. Para onde você quer ir? Pessoal, fica com essa palavra, vamos refletir e não vamos esperar perder uma pessoa querida para a gente poder analisar os fatos, porque a minha senha e a sua pode ser a próxima. Até logo.